Bom, vamos lá, gente. 2000 anos de cristianismo. Professor, o que o senhor poderia nos falar em relação à nossa evolução em cima do cristianismo? Vamos lá, pergunta meio delicada do meu lado, né? Eu não gosto de ficar muito de ficar palpitando nas coisas dos outros, mas vamos lá. Pergunta feita, pergunta respondida para os meus alunos em particular. 2000 anos de cristianismo. Cristianismo, a base do cristianismo é a católica, certo? Cristianismo, certo? A base do cristianismo é a Igreja Católica. Depois veio Lutero, fez a protestante, assim por diante. Mas a base do cristianismo é a Igreja Católica. Ok? Que significa universal, certo? Se vocês procurarem no dicionário católico, significa universal, ou seja, é uma universalização das religiões. Por isso que a Bíblia ela é composta de vários livros gregos, tem coisas egípcias da história, da criação do planeta, e tem um monte de histórias ali, mesmo porque naquela época quem conseguia escrever só gente da mais alta patente que tinha nesse planeta aqui. Aí o que acontece? Se o cristianismo ele é a base do católico, tá? Mas vamos falar do cristianismo, para englobar todas as religiões cristãs, que tem Cristo como referência. O cristianismo, na época, o que ele nos ajudou? Bom, vamos lá. O cristianismo, ele deu base material. Qual é a base material do cristianismo? Igrejas. Olha que bonitinho. É as igrejas, que é a base material que a igreja nos deixou, certo? Mas ok, beleza. Junto com as igrejas e com tudo mais, qual é a outra base material que a igreja nos deixou? A Bíblia. Beleza. E dentro disso tudo, o que mais que foi passado para a gente, para as pessoas? Ah, mas professor, mas você vai falar e agora na verdade, eles não ajudaram, eles até escravizaram as pessoas. Vamos lá. Foram os padres, certo? Os padres. O que os padres nos passavam? Passavam o conhecimento. Beleza, muito bom. Aqui que é o ponto-chave da coisa, certo? Por que os padres eram importantes para passar o nosso conhecimento? Primeiro é o seguinte, a gente tem que entender o seguinte. As igrejas, elas são todas formosas, grandes, lindas, maravilhosas, porque elas são representações da casa de Deus. Então, a casa de Deus, ela tem que ser maior do que a casa de um príncipe, por exemplo. Ela tem que ser maior e mais bonita do que a casa de um plebeu, certo? De alguém, qualquer um, de alguma pessoa. Então, ela tem toda a ordenação, aquela coisa bonita, toda cheia histórica, tudo muito maravilhoso, beleza. Então, a gente tem aí um benefício cultural, inclusive. Segunda questão que nós temos, tem a parte dos padres, certo? Os padres, eles faziam o quê? Eles passavam conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento bíblico. Esse conhecimento bíblico. Ah, mas eles não passavam direitinho, mas não tem problema. Por que eles passavam esse conhecimento bíblico? Por que os padres passavam esse conhecimento bíblico? E por que o nome é padre, que vem de pai? Por que padre? Olha o meu padre, que vem de padre. Padre é de pai, certo? Que faz a função de um pai, ou seja, de educar. Então os padres tinham a função de educação através do conhecimento, usando a Bíblia, usando Deus, certo?
Muito bem. Aí o que acontecia? Você pode pegar e falar o seguinte para mim: mas professor, os caras manipularam as pessoas. Porque naquela época eles vendiam terreno no céu, eles pegavam e tacavam fogo nas pessoas na Inquisição, eles faziam muita coisa feia. Eu falo para você, sim, realmente eles faziam muita coisa feia. Só que por mais que eles fizessem coisas feias, estavam passando conhecimento. Ah, mas professor, mas o conhecimento deles é manco, não estava funcionando direito, porque eles ensinavam que tinha que tacar pedra nos coitados que tinha mediunidade, tacar fogo na Inquisição, porque não podia ter ninguém que fazia não sei o quê. Aí você pode inventar o que você quiser, certo? Você pega a linha da história e você faz o que você quiser. Para mim não interessa isso daí, certo? Porque eu não estou julgando nada. Eu só estou falando da importância que tem essas coisas para nossa vida. Aí o que acontece? Mas se eu não tivesse os padres que viessem passar as Bíblias ou tudo mais, a nossa cultura ia ser de boca a boca, igual mais ou menos aquelas de tribo de índio. Seria mais ou menos aquela coisa, que a gente ia se formar em volta de uma tribo e cada tribinho ia ter uma religiãozinha, cada uma ia ter aquela cultura e ia contar aquela historinha para cada um. O que foi feito foi o seguinte: foi de forma, a base do cristianismo, ele deu volume para todas as religiões. É como se fosse o seguinte, ele deu liga. Como é uma igreja universal, a católica significa universal, ela por ter pego na época várias culturas e várias crenças e juntado tudo, ela conseguiu gerar uma harmonia e um entendimento mais plausível da situação. E fazendo isso daí, ele conseguiu colocar todas as pessoas dentro de uma mesma situação, dentro de uma orquestra que seria essa orquestra religiosa. E colocando todo mundo dessas orquestras religiosas, eles conseguiram colocar cabrestos, entre aspas, na vida das pessoas. Então é tipo assim, só tem essa religião. Então vou te educar nessa religião, vou te ensinar essa religião e você vai seguir essa religião. A sua cultura vai ser baseada nisso e assim, 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 assim. Perfeito, maravilhoso. Por que maravilhoso, professor? Porque imagine só se eu tivesse só uma religião no planeta. Se eu tenho uma só religião no planeta, eu não tenho referência. Se eu não tenho referência, eu não tenho como estudar, eu não tenho como analisar, eu não tenho como entender como é que vou para um lado, vou para o outro. E imagine se na época tivesse uns que acreditassem que tinha que matar o outro na facada e outro que imagina que tem que ser tudo por amor e cara, não bate. E esse era um problema muito sério. Então eu vejo o plano espiritual ter colocado o cristianismo uma coisa muito importante, muito inteligente, porque ele veio para fazer o início da universalização. Você lê a Bíblia, gente, lê o começo da Bíblia, Gênesis, Êxodo, isso aí você fala assim, cara, isso é surreal, isso aí parece filme de ficção científica, o negócio é maluco. E aí o que acontece? Você dando essa base para a pessoa de conhecimento, quando eu passo para um segundo nível, ele já tem uma base, ele já vem com uma base, facilita. Então o que acontece? Em cima dessa base desse conhecimento, teve gente que estudou, virou ateu. Teve gente que estudou e colocou o cristianismo dentro da espiritualidade. Por quê? A Umbanda, a base da Umbanda dos orixás, das entidades, ela é vinculada com santos. É o Ogum, é o santo, entendeu? São santos da igreja. Aí as pessoas falam assim, não, mas fazia isso para se esconder. Pode ser o que você imaginar. Mas se foi criando adaptações e evolução dentro de uma religião. E desde que eu conheço por gente, a igreja foi se adaptando conforme a sociedade falava. Mais para cá, mais para lá. E ela foi. Ela pegou aquilo lá e foi adaptando e foi andando para onde ela achava que tinha que ser pertinente. Então, gente, a evolução que deu isso daqui para o nosso base, ele está sendo hoje a base para o nosso conhecimento futuro, inclusive o espiritual. Porque se nós não tivéssemos a base cristã, você ia ter curiosidade de ficar procurando espíritos e tentar entender mais as outras coisas? Você não ia ter. Não ia ter. Esse lado místico é o que foi o facilitador, gente. Presta atenção. Esse lado místico
foi o facilitador, a liga para a gente conseguir passar por tantas dores, por tanto sofrimento desse planeta, por tanta dificuldade desse planeta, porque a gente tinha uma base de acreditar no invisível. Acredita em Deus que Ele vai te acudir, acredita em Deus que Ele vai te ajudar. E a gente ficava lá e rezando e tudo mais, e as coisas iam fluindo e falava, e passava, ufa, graças a Deus passou. Nossa, ainda bem que passou. Inclusive, um dos maiores problemas que está acontecendo, exemplo, está aumentando muito a questão de suicídio. Por que está aumentando muito a questão de suicídio? Porque estão jogando Deus fora. Ele precisa ser resgatado. As religiões estão, mais ou menos assim, está tendo uma evolução. Outro exemplo, está tendo uma evolução. Aí eu começo a virar, um exemplo, né? Eu começo a virar kardecista, o que eu começo a fazer? Eu paro de focar em Deus. Deus não tem mais leis, eu jogo no lixo fora a Bíblia. Cadê a Bíblia? Eu jogo fora a Bíblia. Então, ou seja, eu jogo fora as leis, porque na Bíblia está escritas as leis. As referências. Aí o que vai acontecendo? Ah, não, mas vamos aqui, vão pegando ali, vão pegando lá, vão pegando lá, blá, 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 blá. As pessoas não percebem, mas quem está de fora percebe. Ah, eu amo Jesus, mas você não ama Jesus igual você amava antes. Você não ama Deus igual você amava antes. O seu amor é muito mais pelo Espírito do que por Jesus ou por Deus. Vocês estão entendendo mais ou menos? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque quando a gente vai crescendo através do conhecimento, a gente não pode deixar a base nossa para trás. Porque essa base é muito importante. Vou até espirrar aqui. Vai para lá e não volta nunca. E nem vou cortar o vídeo para dar sequência aqui, para vocês verem que o negócio é ao vivo mesmo, é a cor aqui. Aí o que acontece? Quando a gente pega e vai passando embora a questão dos conhecimentos, que a gente vai adaptando ele, só que o que as pessoas vêm e fazem? Ela esquece do maior mandamento de Jesus, que é um dos maiores que ele passou aqui na Terra. Ele veio e falou assim: eu não vim para alterar nada, eu vim para acrescentar. Se ele veio para acrescentar, acrescente dentro de tudo que Deus já nos deu. Se Deus nos deu isso daqui não é para se jogar fora, gente. Se Deus nos deu isso aqui é para ser estudado, para ser analisado, para ser vivenciado, para ser sentido. E você coloca as outras coisas, você coloca Buda no meio, você coloca a espiritualidade no meio, você coloca o Kardec no meio, você coloca o Chico Xavier no meio, você coloca tudo no meio, coloca as entidades no meio, tudo no meio. Mas não descarta. Porque às vezes você pega e fala assim, mas na receita tá falando que não é para pôr isso daqui, e às vezes faltava esse item na receita para o bolo crescer. E aí o bolo não cresce e você fala assim, e aí? Né? Fica essa parábolazinha. Que Deus os abençoe, jamais a verdade absoluta. Namastê, meus irmãos.